bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. E hoje, nós vamos aí falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e esses princípios, diretrizes, gestão, financiamento. E nós vamos falar ali sobre o tópico 1.1, que é a implantação do SUS e a história ali da saúde brasileira. Então nós vamos conhecer todo esse processo do Sistema Único de Saúde, como que deu origem, vocês vão compreender que o SUS ele não surgiu do nada, que teve toda uma construção aí, vários degraus para que tivesse ali no final o alcance do Sistema Único de Saúde, Então uma das principais ali a principal política pública de saúde brasileira é o Sistema Único de Saúde. E vamos conhecer todo esse histórico, como o decorrer da saúde, entender a saúde brasileira, compreender como que surgiu, como que era, antes do surgimento ali do Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, quando a gente fala em saúde, a gente fala ali em história também, Então, a saúde pública, a saúde brasileira, ela vem ali, nos acompanhando ali desde os primórdios da história ali do Brasil. E a gente tinha ali as primeiras formas de saúde. E essas primeiras formas de saúde, elas existiam ali antes da chegada, dos portugueses e era realizada ali de uma forma cultural, através, da cultura indígena, e eles tinham ali a figura representativa da saúde, que eram os pajés. E aí, depois veio ali a chegada dos portugueses com os jesuítas e trouxeram também a cultura de saúde deles. Eles trouxeram os meios de saúde, o que eles consideravam ali como saúde, para ali o Brasil. Então eles acabaram trazendo essas formas de saúde de Portugal. E aí, pessoal, dentro dessas primeiras formas de saúde, em 1808, ali, a família real portuguesa, ela criou, a primeira escola de medicina no Brasil, e um ponto importante era que o médico era a figura central. Então, se atenham a isso. Por quê? Porque vocês vão ver que talvez até hoje nós tenhamos ali, esses meios, essa questão de cultura da relação ali com o médico. Então, a família real trouxe essa questão da cultura e sempre as pessoas, elas acabavam utilizando a figura do médico, como figura ali representativa da saúde. E ali eles não falavam em outras profissões, Então sempre quem resolvia era o médico. Então acontecia algum problema, quem era chamado era o médico. E aí hoje vocês sabem, e vão tomar conhecimento, que a saúde pública, a saúde em si, ela é feita, ela é realizada ali por uma equipe multiprofissional. Então são vários profissionais que levam a saúde, à população. Então, o que acontecia, No que se refere ali, pessoal, à saúde preventiva, o que acontecia? O Brasil, ele enfrentou ali diversas dificuldades. Então, ele tinha muitas dificuldades de realizar ali, uma saúde preventiva, tá? Então, hoje nós temos ali meios de saúde, a todo momento tem prevenção de saúde. Então, quando você liga a TV, ao mexer no seu celular, então a todo momento você consegue enxergar ali, formas de prevenção em saúde e promoção de saúde. E o que acontecia? Naquela época, antes era muito mais complicado. Então, o Brasil ele tinha assim essas diversas dificuldades quando se falava ali em saúde preventiva. E aí a gente tinha, a saúde ali de uma forma, essas dificuldades acontecia de uma forma institucional, e administrativa. Então, limitado ali ao desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Então, o que acontecia? Eles não tinham toda essa tecnologia, todo esse aparato tecnológico que nós temos, hoje em dia, e todo esse desenvolvimento científico também não existia, na época. Então, eram ali as principais dificuldades também ali da saúde brasileira.
E o que aconteceu? Teve ali a expansão, né, da assistência médica atrelada ali à lógica do mercado. Então começou a se desenvolver, mas também ali principalmente pelo lento processo de formação ali de uma consciência dos direitos de cidadania. Então tinha essa questão administrativa, de logística, de falta de aparato, né, científico, tecnológico, mas também a população ela não tinha consciência dos seus direitos, então eles acabavam não cobrando, né, a saúde, por ter direito à saúde. E vocês vão entender que no decorrer desse processo de evolução da saúde, teve aí que ser tomada a iniciativa também ali por parte da população. Pessoal, no movimento ali pela redemocratização do país, né, cresceram ali os ideais pela reforma da sociedade brasileira. Também ali com o envolvimento de diversos, né, fatores ali sociais e sujeitos coletivos e pessoas de destaque. Então, as pessoas começaram a tomar consciência de algumas coisas e começou a ter ali essa redemocratização do país. E com isso nós tivemos ali, né, com essa reforma sanitária, nós tivemos ali os sanitaristas que ocuparam ali os postos importantes no aparelho ali do Estado. Então, começaram ali a tomar iniciativa, começaram a surgir pessoas interessadas nesse processo de saúde, em como você conseguiria ali oferecer saúde à população, né? E ali através de prevenção, na procura também da prevenção da saúde. E aí, com a democratização na saúde, fortaleceu-se ali no movimento pela reforma sanitária, né, avançando e organizando ali suas propostas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, de 1986, que conferiu ali as bases para a criação do Sistema Único de Saúde. Então, se apeguem a isso. Então, é um marco, né, na história da saúde brasileira, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Vamos falar ali no decorrer da nossa aula também, né, um pouco mais sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E eu quero que vocês entendam que a partir do momento que começou a ter essa democratização, né, na saúde, que as pessoas começaram a ter participação, as pessoas interessadas na saúde começaram a ter participação. Então, professora, como que ocorreu essa 8ª Conferência Nacional de Saúde? Então, as pessoas que tinham interesse, pessoal, em resolver, em melhorar o sistema de saúde brasileiro, eles se reuniram ali. Então, cientistas, estudiosos, pessoas ali comprometidas, né, com a saúde pública, com a saúde brasileira, começaram a se reuniram ali e começaram a procurar melhorias no desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro, né, e colocar ali a saúde como um direito, né, da população, porque até então não era ali um dever, de fato, né, dos governantes de oferecer saúde. Então, além ali do SUS, né, outros sujeitos ali de direito também foram ali reconhecidos, tá? Então, quando a gente fala dessa democratização na saúde, além do Sistema Único de Saúde, né, outras formas ali, outros sujeitos do direito foram, né, beneficiados e reconhecidos ali para ter direito ali à saúde também. Então, dentro desses sujeitos nós tínhamos ali os povos indígenas, né, crianças e adolescentes, deficientes físicos e, inegavelmente, a sociedade brasileira, ela deu ali um passo significativo ali em direção à cidadania, pois começaram a se preocupar com os direitos, né, da população, com o que de fato a população deveria ter, né? Então, quais as obrigações também que os gestores, né, que o governo tinha ali, quais são as obrigações que eles tinham com a população. Então, as coisas que eles precisavam oferecer, né, os métodos também, desenvolver métodos, formas, facilitar ali o acesso à saúde pública, né, para a população. E aí, é preciso, né, porém, reconhecer que a proteção e a promoção à saúde, elas são, sim, ali de responsabilidade pública, ou seja, de competência de todos os cidadãos do país. Então, quando a gente fala, pessoal, em responsabilidade, né, pública, então está falando de todo mundo, toda a sociedade, né, todos precisam ter responsabilidade ali e competência, né,
para ali fazer essa proteção e promoção à saúde. Então, como eu falei para vocês, hoje é muito fácil, né? A nossa geração, né, tem muitas facilidades. Nós temos informações de uma forma muito rápida. Então, é mais fácil também, lógico, fazer uma promoção e uma prevenção em saúde. Naquela época era um pouquinho mais complicado, né? Mas eles tinham ali que formular, né, formas ali de ajudar a população, de fazer com que a população tivesse conhecimento. Então, quando eu falo, pessoal, para vocês sobre promoção e proteção, vocês têm que compreender que a promoção e a proteção de saúde, ela é fundamental ali na saúde. Tá? Ela é fundamental, porque quando você previne, quando você consegue conscientizar a população quanto a uma determinada doença, o método para você tratar vai ser muito mais fácil, para você diagnosticar vai ser muito mais fácil, porque a própria população ela já vai ter consciência, né? E ela já vai procurar ali um serviço de saúde de uma forma mais rápida. Então, eles prestaram atenção que sim, a promoção e a proteção ali em saúde era fundamental, eram fundamentais no processo de saúde, doença. E aí, vamos, numa ordem aqui cronológica, observar toda essa questão da saúde, toda essa questão da cultura em si, para essa construção ali de um futuro sistema único de saúde. Então, em 1550, pessoal, em Portugal, ali, eles tinham ali os almatáceis, que eram ali encarregados da saúde do povo, né? Com o papel de verificar ali os gêneros alimentícios e destruir ali os que estavam em más condições. Então, esses almatáceis, eles eram pessoas que ficavam responsáveis, olha como era uma forma de saúde que talvez você não tenha percebido ainda. Então, olha como era a forma de saúde. Esses almotáceis, eles ficavam ali responsáveis para verificar a qualidade dos alimentos, se os alimentos ainda estavam bons para consumo, se esses alimentos eles não iriam ali acabar fazendo mal para a população. Então, olha que ali já era uma forma, né, de saúde, lá em 1550, tá? E aí, ao Brasil colônia na época, né, eram extensivas aí, pessoal, essa legislação e as práticas vigentes em Portugal. Então, o que acontecia em Portugal, ela acabava se replicando ali no Brasil colônia, né, seguia ali essas legislações. Então, da mesma forma que tinha ali os almotáceis, né, responsáveis para verificar esses gêneros alimentícios, no Brasil colônia também foi replicado da mesma forma. Então, tinha os almotáceis responsáveis para verificar ali se os alimentos que iam para a população estavam ali em qualidade, né, se tinham qualidade para serem consumidos, tá? Então, entendam que naquela época, né, as formas de saúde não eram as mesmas que nós temos, até por causa dessa questão científica, tecnológica, né, o conhecimento mesmo ainda era muito limitado. Mas eles já tinham ali, eles já desenvolviam, né, formas para prevenção, né, para promoção ali de saúde. E aí, nós temos ali, pulando um pouquinho para 1808, né, teve ali a criação, né, da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, tá? E aí a gente teve, né, essa faculdade de medicina e tudo isso vindo ali de uma parte cultural também de Portugal, que eles começaram a tomar consciência, começaram a colocar, implementar, né, a saúde pública ali no Brasil. E a saúde, de fato, no Brasil. E aí, em 27 de fevereiro ali do mesmo ano, né, de 1808, foi criado ali o cargo de provedor-mor de saúde da corte e do estado ali do Brasil. E isso ali foi um embrião, né, dos serviços de saúde dos portos com delegados nos estados. Então, as pessoas que ficavam responsáveis pela saúde ali, pela saúde da população, era ali o provedor-mor, né, e também ali esses delegados nos estados, tá? Nos portos. E aí, pessoal, em 1900 foi criado ali, em 25 de maio, o Instituto, né, Soroterápico Federal, com o objetivo de fabricar soros e vacinas ali contra a peste,
Tá? Então começaram a tomar iniciativa quanto à prevenção, né? Quanto à profilaxia em saúde. E aí, em 1900, teve ali essa criação do Instituto Soroterápico, e aí tudo com o objetivo, né, de fabricar essas vacinas para erradicar, para tentar diminuir ali essas doenças que estavam ali se alastrando e aumentando cada vez mais e matando a população. Então, você pensar um pouquinho que antes as pessoas acabavam morrendo por doenças que hoje nós pensamos assim, mas nunca, não é possível. Mas por quê? Porque hoje nós temos ali uma base, né? Uma base feita através dessa profilaxia das vacinas, né? Então, a maioria das pessoas são imunizadas, nós temos essa conscientização. Então, a todo momento tem essa conscientização da vacina, então da importância da vacina, né? Desde o nascimento já tem todo esse protocolo de profilaxia para que as pessoas não acabem passando e sofrendo, né, com as consequências dessas doenças, que hoje aí podem ser prevenidas. E tudo isso começou lá em 1900, né, com essa criação desse Instituto Soroterápico. Em 1904, pessoal, instituiu ali a reforma Oswaldo Cruz, tá? Que criou ali um serviço de profilaxia da febre amarela. Então, você pensa, nossa, mas a febre amarela, sim, a febre amarela matava, tá? As pessoas sofriam muito. Então, hoje, graças a Deus, né, nós temos ali as vacinas que ajudam muito, mas naquela época era muito complicado. Então, as pessoas acabavam padecendo, né, de doenças que hoje temos prevenção. E aí, com essa reforma de Oswaldo Cruz, teve ali se criou, né, o serviço de profilaxia da febre amarela. Então, eles faziam ali a vacina, né, aplicavam a vacina nas pessoas para que elas não acabassem ficando doentes. Então, aí em 1904, instituiu ali a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção, com a responsabilidade ali do combate à malária e à peste no Rio de Janeiro, tá? Então, tudo foi realizado, eles começaram a fazer isolamento com as pessoas, desinfecção, né, dos locais em que tinham ali a aglomeração de pessoas doentes. Então, eles começaram a ter todo esse cuidado para que essa doença ela não acabasse ali se multiplicando, né, e afetando cada vez mais pessoas. Então, a intenção sempre era prevenção. Então, eles começaram, você enxergar que o meio de conscientização quanto à responsabilidade, né, do governo com a população em relação à saúde e doença começou ali com essa questão da profilaxia, né, da prevenção, da tentativa de uma prevenção. E aí, em 1904 ainda, o decreto número 1261, né, de 31 de 10 de 1904, ele tornou obrigatória ali em toda a República a vacinação e a revacinação contra a varíola. Pessoal, essa é um detalhe muito importante no histórico da saúde pública brasileira, porque você pensa, mas por que, professora, que precisa ali tornar obrigatório, né, a vacinação? Por que foi preciso fazer um decreto para tornar obrigatória a vacinação? Porque, pessoal, as pessoas, como eu falei para vocês, elas não tinham toda essa tecnologia, todo esse aparato, e a maioria das vezes elas não tinham consciência da importância da vacinação. Por quê? Porque, como eu falei, o Brasil ele teve toda essa questão de dificuldade em fazer promoção e prevenção em doença, até mesmo pela questão de comunicação com a população, de não conseguir esse acesso com a população, tá? E hoje, vocês sabem que todos aí têm consciência da importância da vacinação. Naquela época, não. Então, vocês vão entender que talvez eles tenham sido até resistentes, não é, a essa vacinação. Então, vocês entendem aí que teve esse decreto que obrigou ali as pessoas a se vacinarem, tá? E aí, na reforma ali de Oswaldo Cruz, ela foi criada a Diretoria Geral, né, da Saúde Pública. E quais eram ali os objetivos? Os objetivos dessa diretoria era atender ali aos problemas de saúde da capital do país, né, e prosseguir ali da defesa sanitária ali dos portos brasileiros. Então, eles começaram
a fazer uma logística quanto a essa prevenção, como que eles fariam para tentar minimizar os riscos à população, né, para a população. E aí, em 1904, uma epidemia ali de varíola, né, ela assolou o país. E somente ali nos 5 primeiros meses, tá, 1.800 pessoas foram internadas ali no Hospital São Sebastião. Então, gente, com 5 primeiros meses, muita gente ficou, né, se contaminou ali com a varíola e estavam sofrendo ali as consequências dessa doença. Então, realmente eram casos, assim, absurdos, né? Então, as pessoas estavam adoecendo cada vez mais. E você pensa, naquela época eles não tinham estrutura, né, que nós temos, eles não tinham hospitais, assim, para todos. E as pessoas que não tinham condições financeiras, elas passavam por muitas dificuldades, muito mais do que talvez vocês possam imaginar. Então, realmente a situação era crítica, tinha gente que morria, acabava morrendo em casa, né, falecendo em casa. E situações, assim, absurdas, e eles ali no meio desse caos, né, quando eu falo eles, eu falo da gestão, do governo, tentando minimizar a situação, né, da forma como eles, com as características ali que eles tinham, né, infelizmente com o aparato que eles tinham. E aí, embora ali, né, uma lei prevendo imunização compulsória ali das crianças contra a doença estivesse ali em vigor desde 1837, essa lei, pessoal, nunca foi cumprida, tá? Então as pessoas realmente elas fugiam da vacina, elas não tinham interesse em se vacinar. Então, acredito que se vocês colocarem aí um pouquinho, né, pensarem um pouquinho, por um lado, que até hoje talvez nós tenhamos ali pessoas resistentes, né, à vacinação, a essa profilaxia, né, com a vacina, e você pensa, se hoje, né, temos pessoas, ainda existem pessoas resistentes, né, à vacinação, sabendo de tudo, tendo conhecimento de tudo, a todo momento nós temos ali conhecimento da importância da profilaxia com a vacinação. E aí essas pessoas ainda são resistentes, aí você pensa, imagina naquela época, lá em 1904, né, que não tinha ali como você pesquisar algo para saber, era tudo boca a boca, era muito o que a pessoa, o conhecido falou e assim se passavam as informações, tá? Então, se hoje nós temos ali aquele famoso fake news, né, naquela época, né, e hoje ainda tem como tentar confirmar, e antes não tinha. Então, a situação realmente era muito complicada a respeito de passar informação para a população. Então, se você me perguntar ali o que eu acredito que tenha sido o principal impasse, para mim, sim, foi conseguir essa comunicação, né, dos gestores com a população. Então, a população realmente, ela foi contrária, né? Ela foi ali numa direção contrária a essa profilaxia, né, com as vacinas. E apesar de tudo, apesar de ver ali seus entes queridos adoecendo, até mesmo a própria pessoa que adoecia talvez seria ali resistente, né? E aí, pessoal, em 1808, teve ali um alvará sobre os regimentos, né, e jurisdição ali do físico-mó e cirurgião-mó e seus delegados, tá? E o que aconteceu? Isso, quando, antes de 1904, eles começaram a legalizar, né, colocar as pessoas responsáveis ali pela saúde. E aí, em 1904, né, a 29 de junho de 1904, o governo ele enviou ao Congresso projeto reinstaurando ali a obrigatoriedade da vacina, tá? Antivaríolica. Então, vocês viram que lá, né, em 1837, né, que desde 1808 já começaram a ter essa preocupação com os portos, com essa prevenção das doenças. E em 1837 teve ali essa lei, né? Fizeram essa lei para que as pessoas tivessem ali a vacinação e mesmo assim não estava sendo cumprida. E aí de 1800, desde o começo ali dessa iniciativa, né, da gestão para promover saúde até 1904, nós temos ali uma grande resistência da população. Então, o que acontece? Em 1904, né, o governo ele veio
ele enviou ali ao Congresso para reinstaurar justamente essa obrigatoriedade da vacinação antivaríolica. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, já tinha ali, né, desde 1800, toda uma intenção de prevenção, né, de fazer essa questão da vacina. E aí, em 1904, eles sentiram ali a necessidade, né, a gestão sentiu a necessidade de fazer ali, a sociedade tomar como obrigatória essa vacinação, tá? E aí, o que acontecia? Nas suas cláusulas, previu, né, vacinação antes dos 6 meses de idade, tá? Vacinação para todos os militares, tá? Revacinação ali de 7 em 7 anos, e exigência ali de atestado de imunização para candidatos a quaisquer cargos ali ou funções públicas. Para quem quisesse se casar também precisava, né, do comprovante desse atestado ou matricular-se numa escola. Então, pessoal, imagina, você só poderia fazer suas coisas, né, você poderia ser um cidadão comum se você tivesse ali a comprovação da vacinação, se você tivesse esse atestado de imunização. Então, a pessoa que quisesse matricular seu filho na escola, ela teria que apresentar lá o atestado de imunização. A pessoa que estivesse ali, os militares, precisavam apresentar o teste de imunização. As pessoas que iriam ali se casar, precisavam também apresentar esse teste de imunização. E aí, gente, isso acabou sendo, né, uma forma de controle para que as pessoas cumprissem as cláusulas, né, para que as pessoas cumprissem aí, realmente fossem atrás e realmente se vacinassem, tá? E aí, davam ainda, né, à polícia sanitária poderes para convidar todos os moradores de uma área de foco a se imunizar. Então, se naquela região, né, determinada região, um bairro, por exemplo, tivesse pessoas ali com a doença, a polícia, ela ia lá e vacinava de uma forma obrigatória. Então, professora, mas tudo bem, mas eu poderia me trancar em casa e dizer que eu não queria. Eles arrombavam as portas, eles faziam ali, quebravam tudo, as pessoas realmente eram vacinadas e não sabiam nem o porquê, muitas vezes. Então, justamente pelo que eu falei para vocês, não tinha esse processo de comunicação. Então, eu simplesmente imagino alguém arrombando sua porta, quebrando suas coisas, pegando ali você e lhe vacinando sem o seu consentimento. Então, o que você vai imaginar, né? O que você vai pensar? Meu Deus, o que é isso? Por que estão fazendo isso comigo? Então, realmente era dessa forma que eles faziam. E quem se recusasse, né, seria ali submetido à observação médica em local apropriado, pagando as despesas da estadia. Então, prestem atenção nisso. Então, se a pessoa, estou em 1904, né? Aquela época. E eu me recusei, eu não quero de forma alguma, aconteceram, mas eu me recusei a me vacinar. Então, o que acontecia? Eu iria ter que ficar sobre observação médica em um local que o governo, que a gestão ia escolher, e eu teria que pagar, tá, por essas despesas da estadia. Então, imagina como que não era, né? A miséria que era. As pessoas não tinham realmente condições de fornecer, de pagar por esses custos médicos. E era justamente uma forma de fazer com que as pessoas não pudessem se recusar, né, à vacinação, tá? Então, tudo foi feito de uma forma bem grotesca, né? De uma forma que as pessoas talvez acredito, né, que foi isso que ocasionou essa resistência também, né, à vacina. E aí, o projeto, ele estipulava ainda punições e multas, tá, para os médicos que emitissem ali atestados falsos de vacinação e revacinação. Porque, como eu expliquei para vocês, para a pessoa casar, trabalhar, matricular o filho na escola, viajar, ela precisava desse atestado de vacinação. O que acontecia? Então pode ser que alguns médicos, né, falsifiquem. Pode ser. Então o que o governo veio e se adiantou? Olha, se o médico emitir um atestado falso de vacinação e revacinação, porque a pessoa tinha que se revacinar, lembra? Se vacinava de 7 em 7 anos, precisava se revacinar. Então,
Se o médico emitisse um atestado falso, então ele ali, né, ele seria punido, tá? Então não sairia impune. E aí era uma forma também de blindar, né, essas falsificações. E obrigava também diretores de colégio a obedecerem às disposições ali sobre a imunização dos estudantes, tá? E instituía também a comunicação de todos os registros de nascimento, pessoal. Então, as pessoas só conseguiam registrar os filhos se o filho já tivesse sido vacinado. Só conseguiria matricular na escola se o filho tivesse sido vacinado. Por quê? Porque os diretores dos colégios, né, das escolas, eles não aceitariam as crianças que não estivessem, de forma alguma. E eles controlavam isso, fiscalizavam isso, para que não acontecesse, né, por exemplo, de um diretor beneficiar alguém ou de deixar a criança estudar sem ter sido vacinada. Tá? Então, realmente eram questões que eles ficavam em cima, eles estavam interessados. Por quê? Porque a população estava adoecendo cada vez mais, estava piorando, e era a única forma que eles viam ali, né, de promover saúde, de promoção à saúde. E essas medidas, né, elas estarreceram ali a população e também uma oposição ali ao Oswaldo Cruz, que atingiu o seu ápice. Então as pessoas realmente, como eu falei para vocês, elas acabaram ali se cansando dessa situação, elas não estavam aceitando e estavam ficando cada vez mais contra tudo que estava acontecendo, pessoal. E aí, o que aconteceu? Os jornais, eles lançaram ali violenta campanha, tá, contra essa medida. Então, em vez ali da mídia ajudar nessa promoção e prevenção, foi contrária, tá? Então a mídia ela foi contrária. Então eles lançaram ali uma violenta campanha contra essa medida de vacinação obrigatória. E os parlamentares e associações ali de trabalhadores também começaram, né, a protestar. E foi ali organizada a liga. Olha que interessante, foi organizada uma liga contra a vacinação obrigatória. Então, o que aconteceu? Em vez, né, das pessoas procurarem pela vacinação, né, pela profilaxia com a vacina, elas começaram a ser contra e começaram a fazer protestos, a mídia contra. Então, toda uma situação contra as medidas, né, de prevenção ali, de promoção à saúde que o governo estava tentando lançar, tá? E aí, no dia 13, tá, de novembro, estourou ali a revolta da vacina. Então, nós tivemos uma revolta. De fato, as pessoas foram para as ruas, foram manifestar contra, né, essa vacinação obrigatória. Elas não aceitavam. Realmente, elas estavam absolutamente contra. E a maior parte da população, todas as organizações, o povo se uniu contra essa vacina. Então, foi conhecida ali, né, é um marco na história da saúde pública, na saúde brasileira, como a revolta da vacina. Aí você pensa, gente, mas como, né, que eles faziam isso? Então é só você tentar se colocar ali na situação. Realmente eles não sabiam os benefícios da vacina, não era passado por quê, né? Era tudo realizado de uma forma muito bruta, sem muitas informações. O governo ele não se preocupou em conscientizar a população. Ele se preocupou em impor regras e falar assim e assim acabou. Tá? Então, ele não se preocupou em mostrar os benefícios, né, dessa vacinação. Então, por isso que as pessoas acabaram indo contra. E choques, né, com a polícia, greves, barricadas, quebra-quebra, tiroteios nas ruas, a população se levantou contra o governo. Então, foi realmente uma situação bem complicada, tá? As pessoas foram e quebraram tudo e fizeram barricadas e foi ali, né, contra a polícia de fato, contra o governo e fizeram realmente causaram ali um alvoroço, né? E o que aconteceu? No dia 14 de novembro, né, a Escola Militar da Praia Vermelha acabou ali aderindo também à rebelião. Mas após um intenso tiroteio, tá, os cadetes eles foram dispersados. Então, acabou que teve, no dia 14, de fato ali,
tiroteio, a situação se agravou muito, e aí os cadetes eles acabaram, né, se dispersando. No bairro ali da Saúde, no Porto Arthur Carioca, os protestos eles continuaram, tá? E aí, finalmente, né, depois de toda essa situação, de todos esses protestos, de todas as manifestações da população, assim, de fato, muito chateada com tudo o que estava acontecendo, né, da população pedindo, gritando pelos seus direitos da época, pelo que eles acreditavam de fato, né, que era o correto, e aí, finalmente o governo acabou ali decretando estado de sítio, né? E no dia 16 de novembro ele conseguiu ali derrotar o levante, mas também suspendeu ali a obrigatoriedade da vacina. Então o que aconteceu? A população acabou conseguindo o que queria. Então a vacina não era mais obrigatória. Então eles poderiam ali vacinar, quem quisesse vacinaria e quem não quisesse também e continuaria tendo seus direitos. Poderia matricular o filho na escola, poderia viajar, poderia casar, trabalhar legalmente. Então, a população conseguiu, né, o que queria. E aí dentro, né, tudo isso nessa República Velha, né, o Brasil ele estava tomado ali por doenças transmissíveis, pessoal, era uma situação muito complicada. Então você pensa, o governo ele fez isso. Eles não tinham essa conscientização, né? Eles não tinham todo... para hoje, né, no momento, pra gente, é tudo muito simples de ser resolvido. Era só ter se comunicado, mas naquele momento eles não tinham esse pensamento, eles simplesmente agiam, né, de uma forma ali imperativa, eles mandavam e a população teria que obedecer. E aí, com todas essas doenças, com essa reforma, né, recapitulando tudo. Então, o Oswaldo Cruz ele fez aí com essa reforma sanitária. E aí o objetivo dele, porque eu falei muito ali da população, do que a população não queria, né, que eles fizeram, mas o objetivo dele era fazer desinfecção das cidades, era diminuir ali os lugares, né, prejudiciais à saúde, era fazer notificações, né, permanentes de epidemia e acabou tornando essa vacinação obrigatória. E eu coloquei para vocês aqui um exemplo, pessoal, o SUS que temos, né, e o SUS que queremos. Então, como eu falei para vocês, em 1904, o que acontecia? A população ela acabou sendo contra, né, a vacina. Então, os médicos diziam e o governo tem que vacinar, e a população dizia não queremos, né, não queremos nos vacinar, não queremos a vacina. E aí, em 2008, teve ali na região sul-sudeste, né, uma proliferação ali da febre amarela, teve alguns casos. Para as pessoas que moram aqui na região norte, né, é uma vacina comum que está ali dentro do nosso calendário ali de vacinas, está no nosso cronograma. Para eles não é necessário, né, para quem mora no sul-sudeste, né, mas para a região norte. E aí o que aconteceu, né? Em 2008, a imprensa ela acabou disseminando ali essa paranoia pela vacina. Então você via ali nos jornais, né, a população fazendo filas enormes com a intenção de se vacinar e queria porque queria. E os profissionais da saúde diziam não precisa, né? E a população dizia que queria porque queria. E tudo isso através ali da imprensa, né? Então a imprensa em 1904 ajudou contra a revolta da vacina, para que as pessoas não se vacinassem. E a partir de agora a gente já tem o reverso, né? Nós temos aí a imprensa disseminando que precisa se vacinar. E aí coloquei isso para vocês entenderem o quanto a informação na saúde, né, o quanto você informar e ser informado é importante e é fundamental. Porque uma informação errada, ela causa ali vários problemas. E a pessoa que ela é consciente dos riscos, ela é consciente, ela sabe qual a importância daquele método, como por exemplo uma vacinação, ela vai atrás, ela quer ser saudável. Então quem que quer adoecer? Ninguém quer adoecer. Todos querem ali estar em condições boas de saúde. E aí, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa história, né, da saúde e todas essas políticas públicas de construção que levaram ali a essa construção do SUS. Eu falei para vocês, né, sobre todo esse meio, tudo que foi feito ali, né,
como meio de saúde, como que a saúde, né, aconteceu no Brasil, como que ela veio, ela não surgiu ali do nada. Então nós temos toda essa questão cultural, histórica, e vou falar com vocês um pouquinho sobre toda essa questão da implementação ali do SUS, das políticas públicas que foram ali os degraus para a construção do Sistema Único de Saúde, tá? Então, antes, né, da criação ali do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, tá, com o apoio ali dos estados e municípios, ele desenvolvia quase que exclusivamente ações, tá, pessoal? E essas ações eram de promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Como eu falei para vocês. Então, qual era a forma, o método que os gestores, o governo acabava promovendo saúde? Fazendo promoção e prevenção de doenças, tá? Com destaque ali para campanhas, né, de vacinação e controle de endemias. Então, a preocupação dos gestores com relação à saúde pública, a oferecer saúde à população, era toda baseada nessas campanhas de vacina e controle de endemias, tá? Todas essas ações, elas eram desenvolvidas ali com um caráter universal, ou seja, sem nenhum tipo, né, de discriminação com relação à população beneficiária, tá? Então, pessoal, quando a gente fala, aí você já percebe alguns princípios que, né, foram levados aqui até o momento a gente consegue enxergar. Então, quando a gente fala em oferecer, né, saúde, tem que ser num caráter universal e sem qualquer tipo ali de discriminação, tá? Então, era para atender toda a população brasileira. Quando ele fala todos os métodos, todas essas ações desenvolvidas, era para todos. Então, a promoção que eles faziam, essa questão da vacinação, o controle das endemias, era pensando em todos, né? Não era em uma população específica. E aí, pessoal, um conjunto, né, de datas marcaram ali ao longo do caminho da Constituição do SUS como ali a principal política pública de saúde brasileira. Então, várias políticas, né, vários meios de saúde, tudo que foi desenvolvido acabou ali pavimentando essa construção. E as datas, né, elas são marcadas ali por momentos de definição de políticas governamentais, né, traduzidas em legislações específicas, que de alguma forma, como eu falei para vocês, pavimentaram, né, construíram ali o caminho para o SUS. Eu costumo falar que elas são ali degraus, né, que foi uma escadinha até finalmente vir ali a construção do Sistema Único de Saúde. Então, nós tivemos ali, né, muito importante a criação das caixas de aposentadoria e pensões, que são as CAPs, tá? Que ocorreu ali em 1923. E aí, o que acontecia? Vou tentar explicar para vocês, né? O que ocorria ali. Então, as pessoas, pessoal, não tinham ali, por exemplo, hospitais públicos, né? Não tinham tantos hospitais públicos, a situação era bem complicada quando se referia à saúde e também à aposentadoria. Então, os trabalhadores acabaram ali se reunindo e começaram a cobrar respostas do governo, né? Então, eles queriam ter seus direitos. Tá? Eles trabalhavam, eles prestavam serviço, eles geravam, né, uma movimentação econômica no país e eles queriam sim ter seus direitos assegurados. E essa criação da CAP, né, a lei Eloy, foi feita ali através da lei Eloy Chaves, né, que criou. E o que acontecia? Ela veio apenas conferir ali um estatuto, como eu falei, legal, né, já a essas iniciativas que já existiam ali das organizações desses trabalhadores de fábricas, tá? Por fábrica. Então, existiam essas organizações. E a Lei Eloy Chaves, ela trouxe as CAPs simplesmente ali para conferir esse estatuto, né? Para dar legalidade aos direitos que já estavam sendo cobrados. E aí, o que acontecia? O que visava? Né? Visando ali essas CAPs, elas visavam garantir, né, a pensão em caso ali de algum acidente ou afastamento de trabalho por doença e também ali uma futura aposentadoria. E aí, como que acontecia? O que ocorria, professora? Como que era passado isso? Então, o que acontecia? Os trabalhadores das fábricas, eles tiravam do valor, né, cheio ali do seu salário, 3% para depositar ali, para ir para aquela CAPES, tá bom?
O governo da mesma forma e o empregador da mesma forma. Então, o que acontecia? Tirava-se ali 3% em cima do salário do trabalhador e era guardado, tá? Era guardado para ter ali, para o trabalhador ter ali, né, direito a uma assistência médica ou ali uma futura aposentadoria. Lembrando que não existia, tá? Hospitais públicos. Então, o que acontecia? Quando tinha necessidade, né, que o trabalhador precisava de um atendimento médico, era retirado ali dessa CAP e assegurava ali o tratamento, mas era pago, né? Pago ali, por exemplo, para um hospital particular, tudo bem? E aí, com as caixas, né, surgem as primeiras discussões sobre a necessidade ali de se atender à demanda dos trabalhadores. Então, olha que curioso. Então, começou a ter uma forma de saúde pública, né, de serviços públicos ofertados, através dessas reivindicações ali desses trabalhadores. E aí, o que acontecia, tá? Em 1923, né, nascem ali nesse momento complexas relações entre os setores público e privado, que persistiram ali no futuro Sistema Único de Saúde, tá? Então começaram a ter relações, por quê? Porque o setor público pagava, né, para o setor privado prestar serviços de uma forma ali para esses trabalhadores. E aí, pessoal, o que aconteceu? Em 1932, nós tivemos a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, que são os IAPs. Eles foram criados ali no Estado Novo, né, de Getúlio Vargas. E os institutos, eles podem ser vistos também como resposta ali por parte do Estado à luta e reivindicações também dos trabalhadores, no contexto, né, de consolidação ali dos processos de industrialização e urbanização brasileira. Então, a todo momento, era ali, tudo estava sendo realizado através das exigências, né, dessa manifestação dos trabalhadores, em busca ali de melhoria, né, nos serviços públicos, de ter saúde, de ter direito a uma aposentadoria. Uma forma de segurança também. E acentua-se aí, né, acentuou-se ali o componente de assistência médica, em parte ali por meio de serviços próprios, mas principalmente por meio de compra de serviços do setor privado. Então é igual como eu falei para vocês, não existiam muitos hospitais, eles não tinham suporte público de fato, então acabava que era necessário comprar os serviços do setor privado. Então, um exemplo, professora, a pessoa adoece, né, o trabalhador adoecia e ele precisava de um tratamento. Então, o governo ia lá, através do IAPS, custeava esse tratamento, pagava para um hospital particular, né, para ele assistir esse trabalhador, para poder atender esse trabalhador. Então, tudo era feito, na verdade, mais através das compras dos serviços do setor privado. E aí, em 1932 ainda, né, no IAPS, só tinham ali seus direitos assegurados, pessoal, os trabalhadores formais. Então, quem era um trabalhador formal tinha direito. O resto da população que não trabalhava de uma forma formal, que não era tudo legalizado no papel, não tinham esses direitos, tá? Então, tinham ali que realmente se virar, né, procurar ali os serviços das formas que existiam. E aí, o que aconteceu? Em 1965, teve ali a criação do Instituto Nacional ali de Previdência Social, que é o INPS, né? E resultou justamente da unificação do IAPS num contexto ali de regime autoritário de 1964, vencendo as resistências à tal unificação por parte também das categorias dos profissionais que tinham ali institutos mais ricos. Então, o que acontecia, tá? As pessoas, os profissionais, os IAPs, eles eram construídos através ali de categorias profissionais. Com o INPS, tudo se unificou, ia ficar tudo num local só. Teve resistência, né, de alguns profissionais que tinham uma categoria de um salário, por exemplo, maior, mas o INPS ele veio e unificou independente dessas resistências. E aí, o que acontecia, né? Com o INPS, gente,
lembra que eu falei que no IAPS, né, só eram assegurados ali o trabalhador formal? Com o INPS, até o trabalhador informal poderia ser assegurado. De que forma, professora? Eu vou explicar para vocês. Então, o que acontecia? O empregado formal, normalmente ele ia tirar ali 8% do seu salário, né, do valor, para contribuir. O empregador, no caso o patrão, né, os donos das fábricas, pegavam esses 8%, mais 8% e colocava ali em cima. O governo, da mesma forma, 8% referente ao salário. O trabalhador informal, ele tinha que retirar 16% do valor ali que ele ganhava, né? Então, ele pegava, era como se ele desse a parte dele e a parte que o empregador, no caso o patrão, teria que dar, tá? Para poder ele ser assistido. Mas já foi ali um avanço, né? Dentro de todas as características que existiam. E aí, o INPS, ele consolidou o componente assistencial ali como uma marca, né? Opção de compra de serviços assistenciais do setor privado. Então, aconteceu que no INPS eles compravam muito do setor privado e acabou que trouxe muitos custos, né, para o SUS. E até hoje, na verdade, nós levamos algumas características, principalmente a questão hospitalocêntrica, curativista e médico-centrada, como eu falei para vocês. Lá no início, né, da história da saúde brasileira, já tem essa figura do médico. E nós, né, vocês precisam se conscientizar que não é só a figura do médico que representa a saúde, que resolve, né, os problemas de saúde. E aí, em 1977, nós tivemos lá a criação dos SIMPAS, né, do INAMPS, e o que aconteceu? Foi criado esse Sistema Nacional de Assistência Previdência Social, o SIMPAS, e dentro do SIMPAS foi criado ali o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era o INAMPS. E aí, com isso, passa a ser ali, o INAMPS, ele passa a ser o grande, né, órgão governamental prestador de assistência médica ali para a população. Basicamente, à custa da compra de serviços médicos hospitalares. Como eu falei, eles continuavam comprando os serviços, né? Eles não tinham ali o aparato suficiente, não tinham hospitais suficientes para atender a demanda. Então, eles precisavam comprar os serviços especializados do setor privado. O que aconteceu? Com a criação ali de um teto, né, para pagamentos de consultas e procedimentos, e aí teve muitos privilégios, né, da atividade ali do setor privado. Então, o setor privado só se beneficiava e o setor público acabou que estava se afogando por ter que comprar tantos serviços, tá? Tudo isso dentro aí do INAMPS. E aí, pessoal, teve, né, uma intensa participação social, deu-se logo após o fim da ditadura militar, iniciada em 1964 e consagrou ali uma concepção ampliada de saúde. E em 1986 nós tivemos ali voltando a falar, que eu falei para vocês que foi um marco na história da saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi muito importante, teve ali o princípio da saúde como um direito universal e como dever do Estado. Princípios estes que seriam ali plenamente incorporados, né, na Constituição ali de 1988. E aí, isso aconteceu em 1986. Em 1987, nós tivemos ali o SUDES, tá? A criação do SUDES. O SUDES, ele trata-se de um momento marcante. Pela primeira vez, o governo federal ele começou a repassar recursos, né, para os estados e para os municípios, para assim ampliar as suas redes de serviço, prenunciando ali a municipalização que viria ali com o futuro SUS. Então, o SUS ele começou a dar ali, deixar o Estado e o SUS, ele começou a deixar os estados e municípios andarem de uma certa forma com as próprias pernas. E aí, podemos ali localizar no SUDES, né, os antecedentes mais imediatos ali da criação do SUS. Então, muita coisa do SUDES foi trazido e até hoje é considerado ali através do SUS, não é? Então, nós tivemos sim muitas coisas do SUDES para o SUS. Então, pessoal, focando nessa parte aí da municipalização, entendam o que acontecia. Antes do SUDES, né, o que acontecia? Tudo ficava de responsabilidade ali, para a responsabilidade do Ministério
da saúde, vamos dizer assim, né? Ali do órgão federal. E os municípios e estados, eles não tinham ali autoridade e não conseguiam resolver os problemas locais de uma forma mais rápida. Por quê? Porque eles não tinham recursos. E através do SUDES é que passaram ali a ser repassados, né, esses recursos. E aí nós temos, né, em 1988, a Constituição Cidadã, que estabelece a saúde, né, como um dever de todos e dever do Estado. E a partir daí, pessoal, nós tivemos a criação do Sistema Único de Saúde, através da Constituição Cidadã de 1988, nós tivemos ali a criação, né, do Sistema Único de Saúde. E colocou ali tudo que foi lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizado, falado, discutido, que era sim obrigação do governo oferecer saúde, e era direito da população, né, ter direito ali, ter acesso à saúde pública. Então, a partir daí, começou a pensar em oferecer saúde, em levar saúde para a população, independente de onde a população se encontrasse. Então, muito aí que eu falei para vocês que temos hoje no SUS, antecedentes ali do SUDES, então a municipalização é um aspecto muito importante que tem que ser citado. Por quê? Porque facilita muito a organização do sistema. Então, a partir do momento que a gestão federal ela tem uma gestão participativa, né, que coloca ali os municípios, estados e Distrito Federal para participar dessa organização do Sistema Único de Saúde, facilita muito, porque consegue se resolver o problema da população de uma forma mais rápida. Por quê? Porque o município, né, o gestor municipal de uma Secretaria de Saúde Municipal, ele consegue enxergar os principais agravos daquela população, daquela determinada região. Ele consegue organizar o seu serviço, ele consegue passar as informações para o Ministério da Saúde, né? Por exemplo, de quantas pessoas ali são hipertensas, diabéticas, quais são as doenças que mais acometem aquela região. E também conseguem resolver problemas que seriam considerados pequenos, né, sozinhos ali, de uma forma, lógico, participativa. Então, contribui, né, o SUDES contribuiu muito para o Sistema Único de Saúde, e a Constituição Cidadã, ela é quem garante todos os direitos, né, para a população. E é muito importante que você, né, como futuro profissional da saúde, se conscientize, né, entenda que é lei, que nós somos assistidos, que você vê ali esse histórico, as dificuldades, né, que as pessoas passavam, sem entender, sem compreender, sem saber da saúde, sem saber sobre a saúde, sem saber coisas pequenas, orientações básicas de higiene, por exemplo, né? Então viviam ali adoecendo, talvez por pequenos detalhes, que hoje nós temos aí escancarado, de certa forma, através ali da promoção e prevenção em saúde. Então, realmente, gravem, né, 1988, através da Constituição Cidadã, nós tivemos ali a concretização, né, do Sistema Único de Saúde, como oferecendo ali para a população direito, né, e dever ali do Estado. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso tem que ser analisado quando se fala ali do Sistema Único de Saúde. E entender também, né, que até hoje nós temos ali a compra de serviços do setor privado, mas de uma forma bem menor do que era antes, pois hoje nós já temos bastante hospitais, né, públicos, lógico que a tendência é sempre se melhorar, lembrando que o papel que eu estou falando para vocês é ali da nossa Constituição, do que foi criado, de que tudo teve a intenção de melhoria, né, para o Sistema Único de Saúde, para a população, de levar saúde à população. Infelizmente, a realidade talvez não seja, né, a do papel, mas vocês precisam ter conhecimento de tudo que foi, de tudo que se passou, de como esse Sistema Único começou, né, esse Sistema Único de Saúde, da importância dele ali, né, para a população. Então, pessoal, eu espero, né, que vocês tenham compreendido ali o máximo possível do conteúdo, espero que eu tenha sido clara com vocês, e
entendam que é muito importante, tá? O Sistema Único de Saúde. É muito importante você conhecer o histórico da saúde brasileira, né? E entender, compreender ali como tudo se passou. E ali, esses passos até chegar ali, né? O Sistema Único de Saúde. Entender que hoje, pela facilidade de você ter ali um posto público, uma unidade básica de saúde, um hospital ali mais perto de você, que tudo isso foi pensado e organizado para facilitar o acesso também à população. Pessoal, então realmente hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês, tá? Tchau, tchau!